Enquanto isso, então, a gente vai agora para o segundo passo. Então, primeiro passo, definir. A gente já viu como a gente faz para definir um projeto dominó. Agora a gente vai ver como a gente pode planejar um projeto dominó. Como planejar seu projeto? Então, vamos lembrar do projeto dominó que a gente colocou como exemplo aqui, né? Implementar, então, 5 novas features dentro de um mês, aumentando nosso NPS em 50%, criando um plugin novo que o ChatGPT não tenha e criando um roadmap público com datas de entrega. Esse aqui é o projeto dominó que a gente pensou para a Adapta, por exemplo, tá? Vamos agora ver os 8 R's o plano de uma folha, né? 8 R's para um planejamento. Razão, responsável, resultado, referência, recursos, rumo, ruína, resposta. Tá? Olha que simples. É simples assim, né? Pouca coisa, tá? Cabe num simples Google Docs. Agora eu vou explicar rapidinho qual que é cada uma dessas coisas, tá? Razão. Isso aqui é importante, porque você precisa entender o que que você está fazendo e por que que você está fazendo, né? Por que que você... Então pensa aí nesses projetos dominó que você acabou de mandar aqui no chat. Por que que você pensou nesse projeto dominó? Ele faz sentido mesmo? O que que você espera obter com ele? Tá? Por que que você está fazendo isso? Tá? Essa é a razão. Então, por exemplo, para o nosso poderia ser, qual que é a razão? Por que que a gente quer fazer isso aqui, ó? Porque a gente quer ter a melhor experiência de LLM do mundo. Então, lembra, a gente está trazendo alguma coisa de longo prazo para o curto prazo, por isso que a gente está fazendo isso, né? Simples, bem simples, tá? Responsável. Quem é o responsável no final do projeto? Principalmente se você está falando de uma empresa, né, que você tem mais de uma pessoa, você tem que colocar quem é o responsável. Escala de controle. Vamos lembrar da escala de controle? Né? Resultado controlável, resultado incontrolável. Então, aqui, como se fosse escrever o seu resultado, o que que você quer com aquele projeto, um bom jeito de fazer isso é isso, ó. Então, resultado controlável que resultado incontrolável, tá? Então, criar uma aula de inteligência com um NPS 50, publicar um vídeo no YouTube que chega em 5 mil views, participar de uma meia maratona com 2 horas de tempo gravado, tá? Então, pensa nisso, resultado controlável, que resultado, aqui eu estou chamando ele de resultado aspiracional, tá? Porque é aquele resultado ousado, até prazo, beleza? Então, gravar 25 episódios é um resultado controlável. Ter um podcast top 100 na categoria de negócios é o aspiracional, né? Treinar 5 vezes por semana é controlável. Chegar em 10% de gordura corporal e 85 quilos é aspiracional. Criar 50 vídeos é controlável. Chegar em 1 milhão de views é aspiracional. Então, beleza? Plano de uma folha, a gente tem razão, responsável, resultado. Pro nosso exemplo aqui, de projeto dominó, o que poderia ser? Aqui o resultado poderia ser o quê? Controlável. Lançar as features, ter as features do plugin, que nem o ChatGPT tem, né? Isso é controlável, isso depende do nosso esforço. Incontrolável, melhorar o NPS em 50%. Né? Referência. Quem já fez algo parecido? Quem já solucionou esse problema? Então, basicamente, qualquer problema que você tiver, qualquer objetivo que você tiver, você pode buscar uma referência de quem já fez alguma coisa parecida. E olha que coisa incrível, a gente vive na época da internet, né? Onde o acesso à informação é muito mais fácil. A gente consegue buscar um livro no Kindle em segundos, a gente consegue ver um blog, a gente consegue ver um vídeo no YouTube, a gente consegue entrar em contato com alguém pelo LinkedIn, pelo Twitter, pelo Instagram. Então, referência é você buscar quem já fez alguma coisa parecida, quem já solucionou esse problema, qual que é a sua referência para aquilo. Então, você pode procurar, você pode entrevistar, você pode encontrar os padrões. Para o próprio livro, por exemplo, eu tenho várias referências de bons livros que eu gosto. E eu consigo entender o que esses livros têm em comum que tornam eles interessantes. Por que eles são bons? Por que eles são cativantes? Por que eles deram certo? Eu consigo olhar aquelas referências, entender os padrões, e eu consigo até ir conversar com as pessoas, que nem, por exemplo, eu fui conversar com pessoas inteligentes que tiveram livros interessantes e entender como que elas fizeram aquilo, né? Então, não só eu entrevistei pelo próprio aspecto de inteligência, entender melhor a inteligência, mas, por exemplo, eu fui tentar entender como elas fizeram aqueles livros, né? Então, para esse projeto, por exemplo, essas foram minhas referências. E qualquer projeto que você for fazer, você vai ter referências, vai ter gente que já fez alguma coisa parecida. Então, pega no seu plano, no seu planejamento e anota qual que é a sua potencial referência. E agora uma boa hora para falar. Tenta fazer esse processo aqui junto comigo agora. Então, cria aí, pode ser num bloquinho de notas, pode ser numa outra aba, faz como você quiser. Mas já pense então nesse projeto dominó que você já escreveu aqui dentro do chat. Escreve, qual que é a razão? Né? O que que é que você está fazendo? Por que que você está fazendo? Qual o resultado? O que que você está buscando? O que que é controlável? O que que é aspiracional? E qual que é o prazo que você está buscando?
Referência, modelo. Quem que já fez alguma coisa parecida? Quem fez alguma coisa parecida? Procura. Depois você vai entrar em recursos. Recursos basicamente o que que você vai precisar para completar esse projeto. Então aqui entra o tempo, o dinheiro, informação, pessoas, certo? Por exemplo, o nosso exemplo é o nosso time de desenvolvimento em um mês. E enquanto mais a gente vai planejando o projeto e entendendo de verdade quais vão ser as features que a gente vai fazer, por exemplo, o que que nossos usuários vão gostar mais, qual que é a prioridade. Quanto mais informação a gente vai buscando também, mais a gente consegue colocar aqui de que informações a gente precisa, certo? Depois disso, então, você vai entrar em rumo, né? Qual que é o rumo que você vai fazer? Quais são as etapas? Né? Quais são as etapas que você vai precisar percorrer para conseguir completar aquele projeto? Né? Pensa, ó, uma coisa é pensar de maneira lógica, outra coisa é pensar de trás para frente. Por exemplo, qualquer objetivo que necessite, digamos que você tem um objetivo de, eu quero conseguir 300 clientes na minha startup. Beleza. Daí você consegue pensar de trás para frente. Para ter 500 clientes, 300 clientes, quantas pessoas precisariam ver a minha oferta? Para, digamos que sejam 30 mil pessoas. Para 30 mil pessoas verem minha oferta, quantas pessoas teriam que ver minha página de vendas, por exemplo? São 300 mil pessoas. Então você pode, e para chegar a 300 mil pessoas na minha página de vendas, o que eu precisaria ter? Então você pode ir fazendo a engenharia reversa, pode pensar de trás para frente. Qualquer objetivo mensurável, você pode pensar de trás para frente, né? E isso pode te ajudar, então, a estabelecer qual que é o rumo. Por exemplo, para nosso exemplo aqui da data. Identificar as features que queremos implementar, desenvolver as features, testar e lançar. Pode ser simples assim, né? Então, beleza, a gente tem razão, responsável, resultado, referência, recursos, rumo. O sétimo ponto é da ruína. A gente pensar o que que poderia dar errado, né? Como que o projeto pode falhar? Um exercício bom que você pode fazer é o post-mortem, que chama. Que basicamente é você imaginar que seu projeto falhou, imagina que deu errado. E daí você tem que pensar o que que aconteceu para ele ter dado errado. Isso pode te ajudar a entender os pontos falhos que poderiam ter nele. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, errar muito na previsão do tempo, né? Perder o acesso à API que a gente tem. OpenAI sofreu um ataque, daí aí a gente pode começar a pensar as coisas também que sairiam muito do nosso controle, mas que podem ajudar a gente a pensar como que a gente se antecipa dessas possíveis ruínas. E por fim, a gente tem resposta. E para falar de resposta, basicamente como você vai monitorar o resultado, né? Como você vai ter resposta. E existem três tipos de resposta. Você tem uma resposta, né, um feedback. Pode pensar em resposta, feedback. Você tem resposta em relação ao resultado. Então, você sabe que alguma coisa acontece. Por exemplo, eu criar essa aula, você pode ter informação e você pode ter correção, né? Correção seria, por exemplo, alguém explicar de fato no que você errou. Informação seria você entender aonde você errou, né? E tem uma coisa que eu gosto muito sobre resposta, que eu falo constantemente, que eu chamo da lei do ping-pong, né? Que é um paradoxo interessante. Quer dizer, não é nem um paradoxo, é só um conceito interessante. Mas se você já jogou ping-pong e tênis, você deve ter percebido que no ping-pong você melhora muito mais rápido que no tênis, né? Por quê? Porque você tem muito mais resposta. Você bate muito mais vezes na bola, né? Num jogo de tênis amador, por exemplo, você vai bater na bola 400 vezes. No mesmo tempo, num de ping-pong, você poderia bater na bola 4.000 vezes, né? Você bate muitas vezes na bola, então você tá toda hora tendo mais resposta de como está seu movimento. Seu movimento tá certo, tá errado, onde que ele tá certo, onde que ele tá errado, o que você precisa fazer. E falam que é um dos motivos também, por exemplo, por que o Brasil é tão bom no futebol, né? Porque aqui é muito. Todo mundo começa jogando futsal, onde você bate, se toca muitas vezes a bola, muito mais vezes na bola do que no futebol, por exemplo. Então você pode pensar, como que eu posso acelerar o meu tempo de resposta? Posso fazer entregas intermediárias, por exemplo? Né? Essa aula aqui, por exemplo, é uma entrega intermediária, né, do livro. Outra coisa, por exemplo, a própria Pixar. Isso aqui é interessante. Hoje em dia, eu, eu prefiro até ver animações, né, porque é muito mais difícil você ver um filme de animação ruim do que um filme normal. E por quê? Né? Pensa, é difícil você pensa em algum filme da Pixar que é ruim. Você consegue pensar em algum filme da Pixar que é ruim? Provavelmente você não consegue. Porque é difícil eles fazerem filme ruim. Sabe por quê? Porque eles justamente fazem isso. Eles têm muita resposta. Eles não começam a animar antes de ter passado já 30 vezes um processo. Primeiro eles pegam um roteiro, daí eles leem o roteiro, eles vão melhorando esse roteiro. Daí o roteiro vira um storyboard semi-animado, com animações de 4 segundos, 4 em 4 segundos. Meio que uma primeira animação.
Dessa primeira animação, eles vão melhorar, eles fazem esse processo umas 3 vezes para ir melhorando, e só depois que eles de fato vão animar o filme da forma perfeita, com todos os sons, com toda a animação certinha. Mas eles fazem esse processo de storyboard elaborado para justamente ver os pontos falhos e ir melhorando, melhorando e melhorando, tá? E você pode pensar a mesma coisa para o seu projeto também. De repente, você pode quebrar ele em entregas intermediárias, você pode acelerar a sua resposta, né? Startups fazem isso sempre, né? Lançar em MVP, por exemplo. Você pode pedir opinião do especialista também, opinião do seu público. Por exemplo, para a gente, o que a gente pode fazer? A gente normalmente segue essa ordem aqui nessas nossas coisas. São testes internos, depois você pede feedback dos melhores clientes e depois clientes gerais. Por exemplo, o que a gente vai fazer nesse projeto aqui, tá? Então, o seu plano de uma folha está pronto agora. Você tem razão, responsável, resultado, referência, recursos, rumo, ruim na resposta. Se você, de fato, fizer esse plano aqui rápido, começar a executar ele, alguma coisa vai acontecer, né? Se você já pensa, se você já fez tudo certinho, já transformou o seu objetivo num projeto dominó, deixou ele ousado, fez com que ele desse energia, você tem que conseguir olhar para o seu objetivo e ele tem que te dar energia. Naturalmente, na hora ele já tem que te dar energia. Se isso estiver acontecendo, isso é um ótimo sinal. Significa que você tem um bom objetivo. Daí, se você, então, ter todos aqueles critérios, passar por esse plano de uma folha aqui, as chances são boas de que você vai ter um bom projeto dominó mesmo. Bom, e obviamente, quanto mais você conhece sobre um ambiente, melhor vai ser seu objetivo, né? E a quantidade leva a qualidade, que nem eu falei. E agora, então, a gente tem aqui, a gente definiu o nosso projeto, a gente planejou ele, e agora entraria a parte de executar. Como que você executa seu projeto dominó? E em vez de a gente ver exatamente como executar um projeto dominó, porque cada projeto seria extremamente diferente um do outro, a gente vai ver como melhorar a sua capacidade de execução. E como que você vai melhorar a sua capacidade de execução? É entrando na terceira parte aqui da aula, as 4 habilidades amplificadoras.